São 8 horas e 25 minutos, 8 e 25, já está o telefone, Dr. Éder Davi, que participa do nosso Jornal da Manhã, ele que se candidatou a prefeito de Caetité, eleições 2020, pleito eleitoral do último domingo, e aqui participando do nosso Jornal da Manhã. Dr. Éder, satisfação voltar a falar com o senhor, bom dia. Muito bom dia, Silvano, muito bom dia, Mauri, muito bom dia, caríssimos ouvintes do Jornal da Manhã, é sempre alegria poder estar aí na rádio, agora um pouquinho distante, né, porque pelo telefone por conta da pandemia. Verdade. Mas eu renovo aqui a minha alegria, a minha satisfação. Doutor Éder, o senhor, como já esclareceu, não estava acompanhando a política, doutor Ricardo, o grupo doutor Ricardo, e depois o senhor ingressou na política de fato como candidato a prefeito de Caetité. Como o senhor avaliou esse pleito eleitoral que encerrou no último domingo com a votação? Encerrou, no modo de dizer, com a eleição que ocorreu em nosso município, assim como nos demais municípios do Brasil. Silvano, não fazia planos inicialmente de estar tão diretamente ligado à política, ou seja, na condição de candidato, mas circunstancialmente, ante a perda de Ricardo, ainda recente, né, no campo político, e atendendo depois, assim, a muitos chamados, e talvez até um chamado mais interno mesmo, eu pude participar de forma, assim, tão direta, e tive, talvez, uma das maiores experiências da minha vida. Foi muito engrandecedor isso, porque eu já tinha muito contato com o povo, com a população. Estou na política há 22 anos, não só na política de Caetité e da região. A política, portanto, não era uma novidade para mim, mas eu passei a ser a novidade para a política depois de candidatar-me, mas cresci muito com isso, já conhecia muito os dramas de nosso povo, na condição de advogado que militava também na oposição, mas passei a conhecer ainda mais e de uma forma diferente, porque tive a chance não só de conhecer os nossos dramas e as alegrias de nossa gente, mas também pude sentar e estudar e pensar no nosso futuro. Afinal de contas, diante desses problemas aqui, o que é que pode ser feito por um prefeito, pelos vereadores, por toda uma cidade, por todo o município, para um futuro bem melhor de nossa gente? Ou seja, cresci muito com isso, estou altamente satisfeito. O resultado nas urnas, é claro, nem sempre é o esperado. Política é campo complexo, apesar de ter sentido essa vitória bem pertinho de nós num dado instante do momento desse processo eleitoral, muitas circunstâncias e muitos fatores acabam fazendo com que o resultado seja o adverso, mas o resultado das urnas ele tem de ser acatado, tem de ser respeitado, porque é a manifestação popular. A gente sabe que muitas práticas são feitas para enganar o povo, para enganar a população, o eleitor mais simples especialmente, mas o eleitor muitas vezes sabe que está sendo enganado e acaba fazendo uma determinada escolha, uma determinada opção. Mas, enfim, o principal mesmo é o seguinte, é respeitar a vontade do povo, ela é livre, ela é soberana, e faço isso assim de coração muito leve e aceito o resultado. E, é claro, parabenizo os eleitos e desejo maior sucesso. Doutor Éder Davi, Mauri Oliveira aqui, gostaria de perguntar para o senhor, o resultado das eleições foi uma surpresa, visto que uma pesquisa eleitoral apresentava a projeção da vitória do senhor com 30,76%, do atual prefeito Aldo Gondim na segunda posição com 25,33%. No entanto, o terceiro colocado superou nessa pesquisa, colocando justamente ele agora como eleito. O que o senhor pensa que faltou nessa campanha para credenciar o triunfo de administrar a cidade nos próximos 4 anos? O senhor pensa que faltou estreitar mais diálogos com os eleitores? E o resultado desses 8.600 votos, totalizando, portanto, 26,42% nas eleições de 2020? Pensando e analisando objetivamente, Mauri, eu vejo o seguinte, na pesquisa que foi divulgada pelo jornal, eu vejo que a minha votação depois das urnas, 26%, ficou dentro da margem de erro de 5 pontos dessa pesquisa que me dava 30 pontos. Eu imagino, isso foi uma surpresa, eu não imaginava que o quantitativo grande de indecisos, salvo engano 17%, eu não imaginava que esses indecisos
fossem todos para o terceiro candidato na pesquisa, que acabou sendo eleito depois. Assim, a gente sabia que Caetité, diante do desejo maior de mudança, Caetité oscilava muito na dúvida entre Éder e entre o candidato Valtécio, e sei que muita gente de Caetité ficava falando o seguinte: olha, vou votar em quem eu achar que vai vencer as eleições. Na penúltima semana de campanha, falo isso apenas objetivamente, é claro, na segunda semana de campanha, era muito perceptível o crescimento de nosso trabalho, o que deixou de existir, principalmente nos últimos dias. Foi mais ou menos o que eu senti, isso acabou depois configurando nas urnas. Mas os números mostram o seguinte: a pesquisa estava certa, dentro da margem de erro no que diz respeito à minha candidatura, no que diz respeito à eleição também do prefeito, que não se reelegeu, e o que mostra mais evidente é que esse número grande de indecisos acabou sendo revertido para o prefeito que se elegeu. A pesquisa dele também, que foi mostrada por interesse, é claro, do prefeito eleito, me colocava bem lá embaixo, e a pesquisa nas urnas acabou mostrando que eu tive bem mais votos nas urnas do que aquilo projetado nos interesses da campanha dele. Estrategicamente, soltou essa pesquisa num instante importante da campanha, e esse fator, aliado a outros fatores, política é coisa complexa, repito aqui, isso aliado a outros fatores fez com que esse número grande de indecisos passassem para ele. Mas, enfim, é uma análise apenas objetiva, é o que eu penso, todos têm sua opinião a respeito e fazem a sua própria avaliação, mas no final isso não me importa muito não, o que mais me importa foi o desejo do eleitor, na sua maioria manifestado nas urnas, e é um resultado que eu, evidentemente, tenho de acatar e respeitar, como deve fazer cada eleitor e cada cidadão caetitense. Estamos ouvindo o Dr. Éder Davi, ele que participa aqui do nosso Jornal da Manhã, comentando sobre as eleições de 2020, resultado das eleições do último domingo. Dr. Éder, instantes atrás, Raquel Ladeia, Raquel Dr. Ricardo, participou com o senhor na mesma chapa como vice, afirmou que continuará na política. Dr. Éder continuará na política de Caetité, como advogado também, nas ações de advocacia de Caetité e região? É claro que sim. Dizem que não há porta de saída da política não, Silvano. E somos políticos, em essência. Sempre estive na política, como disse. Participei desta política de forma mais direta na condição de candidato, mas o futuro a Deus pertence. Eu já estou e continuo, permanecerei na política segundo a minha vontade. Mas se eu serei candidato ou não no futuro, isso não depende apenas de mim. Da minha vontade, sim, mas precisarei, é claro, que haja uma vontade manifestada assim pelos eleitores, pela população, e preciso principalmente da vontade de Deus. Eu estou nesta guia e ajo segundo a sua vontade, pelo menos eu gosto de pensar assim, e creio muito, sei que nós não estamos na política para fazer o melhor, se não estivéssemos assim por um desígnio maior, é como penso. Mas, enfim, na política não se sai, o futuro a Deus pertence e continuo nela a bem do povo de Caetité. Sempre fui muito presente na política, especialmente na oposição, denunciando aquilo que via de errado, que podia provar. E na condição de cidadão e advogado, continuarei muito atento em relação à aplicação dos recursos públicos pela nova gestão. Quero frisar que desejo maior sucesso, pois todos temos de pensar em Caetité, pensar na nossa gente, que tanto sofre, tanto pediu por mudança. Mas naquilo que for feito de errado, estarei sempre atento e vigilante, como sempre o fiz nos últimos 22 anos. Portanto, a fala de Dr. Éder Davi, aqui no nosso Jornal da Manhã. Dr. Éder, nós agradecemos a participação, de modo que continuaremos à disposição do senhor, como cidadão caetitense, como advogado, como político, já dentro do que o senhor já colocou aí, que continuará dentro da questão política de Caetité, e independente da forma como seja, aqui a nossa Rádio Educadora continuará à disposição do senhor. Certo, Silvano. Gostaria de colocar só 2 pontos, se vocês me permitirem. Sim, fique à vontade. Primeiramente, o seguinte, é uma resposta que eu não gostaria de dar aqui, mas que precisa ser dita, já que uma ofensa, penso assim, foi feita e desnecessariamente. Depois de eleito,
um prefeito, um vice-prefeito, um vereador, eles já têm de se adequar à importância e à excelência do cargo que ocuparão a partir de janeiro. E na entrevista do prefeito eleito, infelizmente, foi dito por ele que a união não teria havido por questão de orgulho e vaidade da parte ou do meu grupo, ou da minha parte especialmente, não sei. Não foi bem assim que aconteceu. Acho que o orgulho e a vaidade foram os caracteres que acabaram elegendo o atual prefeito há 4 anos atrás, quando o candidato eleito Valtécio fez um acordo com o Ricardo. Eles fariam a pesquisa 30 dias das eleições há 4 anos atrás, o que não aconteceu, o que acabou depois conduzindo à vitória de Aldo. Tentamos e conversamos muito, e ele mesmo assumiu isso, segundo ele 5 vezes, tentar fazer com que a união pudesse acontecer. Ele queria essa união, a pesquisa lá atrás. Isso me tiraria o direito de expor o meu nome a Caetité para que o eleitor dissesse sim ou não ao meu nome. Enfim, eu renovei, numa última conversa nossa com a deputada Ivana Bastos em Guanambi, eu renovei a proposta anterior de fazermos uma pesquisa, faltando 30 dias para as eleições. Eu disse a ele o seguinte, que pedia apenas e precisaria apenas de 2 semanas de campanha eleitoral para que o meu nome fosse exposto e para que o eleitor decidisse. Enfim, essa proposta não foi aceita, mas vida que segue e assim continuamos. E no final ele viu que não precisaria nem mesmo de união, acabou sendo eleito pela vontade popular, que muito respeito, gosto de frisar. Mas, verdade seja dita, não é momento de rancor. Muitos fizeram política com rancor. Eu tentei trazer para a política de Caetité apenas alegria, apenas propostas. Muitos perguntam, por que você não bateu? Os tais candidatos não têm a sua vida muito limpa, não. Você poderia ter explorado isso. Mas, enfim, o eleitor não merece ofensas e ataques às pessoas. Caetité merece propostas. Caetité merece uma política diferente. Tentei fazer da minha política e da minha campanha algo muito diferente, novo aqui em Caetité. Muitos sentiram e perceberam. Foram 8.600 pessoas. Não prometi cargos, não contratei linhas de transporte escolar antecipadamente, não fiz nada de errado, nada que pudesse me trazer mais votos, mas que me trouxesse problemas depois, pessoalmente, para a minha natureza, para o meu sentimento do que é bom, do que é certo e errado, e que trouxesse problemas também para Caetité e para o nosso povo, para os cofres públicos. Enfim, Silvano, vida que segue, vamos deixar o rancor para trás, vamos pensar agora na Caetité do futuro. Espero que o prefeito eleito, com grande alegria e compromisso com o povo, faça a melhor gestão possível, porque nós merecemos, nós caetitenses precisamos. Mas quero, por final, Maurício Silvano e caros ouvintes, eu quero agradecer primeiramente a Deus pela chance e oportunidade de participar do processo democrático. Eu agradeço por cada voto e apoio recebido pelos milhares de eleitores que abraçaram o nosso projeto, que compreenderam nossa mensagem. A Caetité de todos nós, minha gente, ainda virá no tempo certo, eu não tenho dúvidas disso. Apesar do resultado, eu continuo otimista e permanecerei ativo e vigilante, como faço há mais de 20 anos. Eu agradeço a todos que se voluntariaram a esta causa e principalmente porque o fizeram por Caetité. Eu peço desculpas por não citar aqui os nomes, e não teríamos tempo também, pelo adiantado da hora, mas são muitos nomes. São muitos os que empenharam diuturnamente para que tivéssemos já a chance de começar a fazer de Caetité, já no futuro próximo, o lugar dos nossos sonhos. A vocês, meus diletos amigos e amigas, vocês sabem todos a quem me refiro, o meu especial abraço. Eu agradeço ainda àqueles que trabalharam profissionalmente na campanha, desde os mais complexos aos mais simples e humildes, principalmente. Vocês fizeram muito, minha gente, muito e por muito pouco, e fizeram sob sol e chuva. A vocês, muito obrigado. Agradeço de coração aos vereadores de mandato e aos candidatos e candidatas que confiaram na nossa capacidade de fazer melhor e de fazer diferente. Vocês se esforçaram muito, ainda que lutando contra as maiores adversidades impostas pela velha política do atraso e pela nova política travestida pela mentira e pela ofensa às pessoas. Agradeço também ao Partido Democratas pela confiança depositada na minha candidatura e agradeço nas pessoas de seu presidente nacional, o prefeito Assemineto, de Luciano Ribeiro e do deputado federal Paulo Aze. Sou grato também a cada partido que fez parte da nossa coligação, em especial a Rede de Sustentabilidade, que idealizou comigo, sem pedir nada em troca, uma Caetité bem melhor e sustentável. Vocês sabem, nós inauguramos em Caetité uma forma bem diferente e verdadeiramente nova de fazer política. Agradeço a Raquel, minha amiga,
Agradeço a você por ter aceitado essa importante e difícil missão e por dispor a lutar por Caetité sem perder a sua opinião e voz. Você, Raquel, agiu com destemor e marcou com a mesma firmeza de caráter de seus pais, Dr. Ricardo e Dona Tânia, a sua própria posição nesse campo complexo que é o campo da política. Meu muito obrigado ao vereador Julão, a Fabiane Públio, a doutor Custódio e a doutor Romilton pelo apoio incondicional à minha candidatura, após abrirem mão de suas próprias candidaturas que eles eram de mérito e de direito. Meus agradecimentos à minha amada esposa Magda, te amo, coração, te amo muito. A minha filha Yasmin, minha linda flor de jasmim, te amo, meu coraçãozinho. A minha mãe Marivalna, sempre disposta e animada. A meus irmãos pelo seu amor sem limites. Meus agradecimentos aos primos, primas, tios, cunhados, concunhados, a João de Yasmin, seu namorado, enfim, a todos os parentes. Saibam vocês o seguinte, sem o pilar da família nós não somos nada e jamais aceitaria este encargo de grande responsabilidade que é a candidatura se não tivesse a certeza do pleno apoio de vocês a todos. Aos eleitos, digo, já terminando, aos eleitos, meus parabéns e meus votos de sucesso a bem do nosso povo tão sofrido que deixou claro nas urnas o seu desejo de mudança. Torço muito, faço questão de repetir, torço muito pelo êxito da nova gestão e por uma maior excelência do Legislativo. Caetité precisa e merece, meus irmãos. Vamos adiante e boa sorte. Enfim, minha gente, permaneço com o coração e alma leves. Assim ingressei nestas eleições e assim saio destas eleições. Penso ter combatido o bom combate e procurei levar apenas alegrias e o maior plano de governo, ou o melhor plano de governo ao eleitor. Muitos compreenderam nossa mensagem e estou feliz por isso. Plantamos hoje uma semente, mas certo de que uma política honesta, de que uma política serena e respeitosa tem de vir antes da vitória nas urnas. No final, conservamos nosso compromisso com o povo, porque uma vida sem dedicação à comunidade é uma vida inútil. Um forte abraço, minha gente. Até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Meu abraço, Amaury, você sempre muito inteligente e atento. Gosto muito de seus programas. Tenho acompanhado, quando fazia as minhas viagens, minhas andanças pela zona rural, acompanhava muito o seu programa à tarde. Silvano Silva, você já é um baluarte do jornalismo em Caetité e já é um marco aqui na nossa comunicação. A vocês dois, bom trabalho. Transmita à rádio emissora meus agradecimentos por mais uma oportunidade. Um bom dia a todos. Agradecemos, portanto, a participação do Dr. Éder Davi aqui no nosso Jornal da Manhã, da nossa Educadora FM 100,7 Caetité, Bahia.